Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo João. Glória a vós, Senhor. Aquele que vem do alto está acima de todos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Dá testemunho daquilo que viu e ouviu, mas ninguém aceita o seu testemunho. Quem aceita o seu testemunho atesta que Deus é verdadeiro. De fato, aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. O Pai ama o Filho e entregou tudo em sua mão. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Aquele, porém, que rejeita o Filho não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. A primeira leitura, que é dos Atos dos Apóstolos, começa assim. Eles levaram os apóstolos e os apresentaram ao Sinédrio. Uma linguagem atual equivaleria à Câmara dos Senadores. Era um grau acima. E fizeram de propósito para levar os apóstolos para lá, para o Sinédrio. Daí, o sumo sacerdote começou a interrogá-los. E ele dizia: nós tínhamos proibido expressamente que vós ensinasseis em nome de Jesus. E tinham mesmo. Tinham proibido que falasse no nome de Jesus. E diz o sumo sacerdote: apesar disso, enchestes a cidade de Jerusalém com a vossa doutrina. Foi o que eles fizeram realmente. E ainda nos quereis tornar responsáveis pela morte desse homem. Mesma coisa, foi isso que aconteceu. Foram os sumos sacerdotes, foi o Sinédrio que estava ali diante de Pilatos, que amotinou o povo para pedir Barrabás e depois pedir a crucificação de Jesus. Só que a resposta de Pedro é maravilhosa. Por que eles fizeram tudo isso contra as proibições que o Sinédrio fez? É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Deus de nossos pais ressuscitou Jesus. E aí vem o forte: a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Pedro foi muito corajoso. Na frente do Sinédrio, eu imagino que ele deve ter apontado com o dedo dele: o Deus de nossos pais ressuscitou Jesus, a quem vós matastes pregando-o numa cruz. Deus, por seu poder, o exaltou, tornando-o guia supremo e salvador para dar ao povo de Israel a conversão e o perdão dos seus pecados. E Pedro diz direitinho qual era a missão de Jesus. E acrescenta: disso nós somos testemunhas, nós e o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que lhe obedecem. Maravilhoso. E disso somos testemunhas. Nós sim, mas também o Espírito Santo que Deus concedeu àqueles que a Ele obedecem. Quando o Sinédrio ouviu isso, ficaram furiosos e queriam matá-los. Era isso que eles sabiam fazer. Já tinham feito com Jesus, depois irão fazer com Estevão e queriam fazer com Pedro e João.
Mas para nós é muito importante isso. É preciso obedecer a Deus antes que aos homens. O Evangelho é muito curtinho e diz o que é ainda aquele diálogo de Jesus com Nicodemos. O que é da terra pertence à terra e fala das coisas da terra. Aquele que vem do céu está acima de todos. Jesus está proclamando para Nicodemos que existem coisas do alto, coisas de cima, e aquele que vem do céu está acima de todos, e ele então fala das coisas do céu. Ao passo que os outros falam só das coisas da terra. Aquele que Deus enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Bonito isso. Aquele que Deus lhe enviou fala as palavras de Deus, porque Deus lhe dá o Espírito sem medida. Aquele que acredita no Filho, ele está falando para Nicodemos. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Possui a vida eterna. Mas agora tem o oposto. Aquele, porém, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Jesus sabia muito bem, foi por isso que Nicodemos veio de noite. Eles tramavam a morte de Jesus, buscando uma ocasião. E é por isso que ele fala dessa forma. Mas isso é aplicável a nós também. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna. Mas aquele que rejeita o Filho não verá a vida, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Deus nos livre disso. Deus nos livre disso. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.